Monstrinhos, vamos lá? Monstrinhos, essa nossa aula é aula, você vai pegar esse seu caderno, lembra? Caderno seu, e até que ó, capítulo 1. Nossa, viu? Demorou só até uma quarentena. E nesse capítulo 1, eu pedi para você observar esse mapa. Vou mostrar ele umas 2, 3 vezes também na minha aula, ok? Nosso objetivo agora é estudar Estados Unidos, século XIX, e dentro desses Estados Unidos, século XIX, estudar, obviamente, as transformações que você pode ver aqui agora nesse mapa. Como eu espero que você saiba, os Estados Unidos era um país pequeno, parte de uma colônia inglesa chamada 13 Colônias, que depois expandiu e virou um país de costa a costa. Ok? Bom, é importante lembrar que esse processo histórico vai ser feito num período de mais de 50 anos entre a passagem do século XVIII e do século XIX. Okay? Bom, vamos lá, deixa eu pegar um apontador aqui, uma caneta, para começar a rabiscar isso para vocês entenderem um pouco melhor. Isso que você está vendo aqui, que eu estou marcando agora de vermelho, corresponde aos Estados Unidos original, um dia chamado de 13 colônias, que depois da independência virou Estados Unidos. Neste processo de independência, os Estados Unidos entrou em guerra. A Inglaterra vence essa guerra com apoio francês. E nos tratados pós-guerra, ele recebeu esta área que eu estou marcando de X aqui para vocês. Então, esta é a primeira área que pertenceu aos Estados Unidos, logo depois da independência. E essa área começou a ser ocupada tanto aqui quanto aqui em cima, por colonos que queriam mais terras, que queriam expandir seu comércio e etc. O resultado disso é que isso estimulou os Estados Unidos a fazerem outras áreas, como esta, que foi comprada da França em 1803, na época quem vendeu foi Napoleão Bonaparte, aliás. E esta, em 1819, comprada da Espanha. Então, eu tenho tratados, eu tenho compras como formas de expansão. Acabou que eles entraram em guerra com o México por esse território. Então, essa parte que agora eu estou marcando de azul, deixa eu mudar a cor aqui, que eu estou marcando de azul, era território mexicano que os Estados Unidos tomou por meio de guerra. Tá? Aqui fala cedido, mas é eufemismo, foi guerra, tá ok? E esse processo histórico aconteceu resultando num novo Estados Unidos. Nos Estados Unidos que teve uma população aumentada e depois triplicada de novo, nos Estados Unidos, que trouxe muita gente da Europa oferecendo terras. Resumindo, como é que se deu a expansão territorial? Por meio de tratados, a gente viu o mais importante de todos, que é esse que está aqui na marca d'água, por meio de compras, a mais famosa é a Louisiana da França, e por meio de anexações. Gente, anexação é eufemismo para fui, te invadi, tomei e não chamei de roubo, chamei de anexação. Tá? Bom, olha aqui de novo, o mesmo mapa, agora com cores diferentes, para não saber ficar fazendo aquela rabisqueira todinha. Então, nós temos aqui, não é? A região dos Estados Unidos original, a região comprada da França, a região comprada da Espanha, a região que foi resultado da Guerra de Independência e a região que foi tomada do México. Está vendo essa parte vermelhinha aqui? Ó? Essa parte vermelhinha que está aqui, ó, ela era do México. Depois que a guerra acabou, os Estados Unidos perguntou ao México se ele não queria vender essa área. E aí, claro, a resposta foi sim, porque né, o temor de nova guerra chama Arizona hoje. Uma consequência que você não pode deixar de enxergar dessa marcha para o oeste. Os Estados Unidos se tornam um país de costa a costa. Ocorre a entrada de centenas de milhares de imigrantes, sobretudo europeus, mas muitos chineses também, por exemplo, porque havia essa decisão deles. Um ato de Homestead que dizia o seguinte: se você ficasse na terra que lhe foi oferecida por 5 anos, ela era sua. Então, era uma maneira de estimular o cara a vir para cá. Mas todos os historiadores gostam de lembrar que esse é um preço que os Estados Unidos pagou para ter a marcha para o oeste. Tá? Durante a marcha para o oeste, os nativos da região, índios, ameríndios, chame do nome que você quiser, foram exterminados ou deslocados de suas terras no processo. Isso aqui aparece muito naqueles filmes que antigamente o pessoal assistia mais de Bang Bang, não é? Filme de faroeste. E, claro, no processo, houve uma grande transformação, que é essa aqui. Ó. O aumento de distância entre o norte e o sul. Como assim? Vamos voltar agora nos nossos slides, lá atrás. Você precisa do slide de mapa. Vamos olhar para esse mapa. Essa região da colônia aqui, ó. Burro, né? Continuemos, gente. Essa região da colônia, que eu estou marcando agora com a minha caneta azul, era uma área mais industrial, que daqui para frente vamos chamar de norte. Esta área aqui, que é o sul, era uma área mais agrária.
produzia basicamente algodão voltado para exportação e usava amplamente mão de obra escrava negra. Muito parecido com o Brasil colônia. A única diferença é que no Brasil predominou o açúcar, como todos nós sabemos, né? Espero, vocês saibam. Então, nessa diferença entre o norte e o sul, houve uma formação de uma sociedade mais urbana, mais comerciária, de uma sociedade mais aristocrática, mais agrária e de base escravista. Durante a Marcha para o Oeste, essas diferenças foram cristalizadas, elas foram intensificadas, de forma que os interesses do Norte e do Sul mudaram completamente. Em 1853, a gente considera que a guerra com o México acabou definitivamente, teve um tratado chamado Tratado de Guadalupe, e a Marcha para o Oeste dos Estados Unidos está encerrada, chegando no Pacífico. Mas as diferenças entre Norte e Sul só foram aumentando, e o resultado disso é esse. Uma guerra civil norte-americana. De um lado eu vou ter o Norte, que a gente vai chamar de União, que não aceitava a separação, e do outro lado nós teremos o Sul, que eram alguns estados sulistas, eu te mostro no mapa quais são agora, que querem formar um outro país. A diferença entre eles, basicamente, vai estar no campo econômico. Um tem uma base mais industrial, comercial, o outro tem uma base mais agrária, exportadora. E no campo social, onde a maioria dos estados do Norte começam a defender o fim da escravidão, até para aumentar o mercado consumidor. Enquanto os estados do Sul precisam da escravidão porque é a sua base econômica. Resultado? Base social. 10 milhões de pessoas no Norte lutando pela unificação e pelo fim da escravidão, enquanto 3 milhões no Sul defendendo a manutenção da escravidão e a formação de outro país. Gente, vale lembrar que o problema do Sul é que, não obstante o fato de ele já ter menos pessoas, ele ainda tem 70% da população escrava. Então, essa foi uma guerra realmente um pouco inglória para o Sul. Como resultado disso, olha o mapa de novo. O que você está vendo de azul claro aqui corresponde aos estados que são abolicionistas, e que defendem a manutenção da unidade territorial norte-americana. Os estados de azul mais escuro um pouquinho toleram a escravidão, mas não são contra, não são a favor da separação, são contra a separação. E o que você está vendo de vermelho são os estados que separaram do Texas até a Flórida e que estão tentando formar um outro país. Esse país seria chamado Estados Confederados da América. E ele seria um país muito parecido com o Brasil, gente. Ele teria uma base agrária, ele teria uma base aristocrática, ele seria uma sociedade escravocrata e voltada para a exportação, com tendências de plantation para a monocultura. No caso deles, o algodão. Você vê como é que parece o Brasil? Seria um país realmente, entre aspas, com características que hoje levam à ideia de subdesenvolvimento. Essa guerra se arrasta por 4 anos, mata aproximadamente 600 mil pessoas, mas é vencida pelo Norte. Norte, que era liderado por Abraham Lincoln desde 1860, o presidente. Os estados do Sul tentaram eleger um representante chamado Jefferson Davis, mas foram derrotados devido à superioridade do Norte. Quando a guerra acabou, uma das questões mais polêmicas que se debatia nessa época foi solucionada. Lincoln assinou a 13ª emenda, que abole a escravidão, de forma que o Brasil se tornou o último país da América a abolir a escravidão, pois até este momento só Estados Unidos e Brasil ainda usavam esse sistema. Lincoln, inclusive, foi assassinado logo depois por um sulista radical que era contra suas medidas, suas ações, em um teatro. Resumindo, gente, consequências da Guerra de Secessão, 600 mil mortos, a supremacia do Norte da sua política de industrialização e os negros livres, mas sem direitos. Um exemplo disso muito famoso é a política da Ku Klux Klan de perseguição aos negros em todo os Estados Unidos, sobretudo no Sul. Boa aula a vocês, estudem essa porcaria em casa, dê uma olhada no material e, por favor, façam os exercícios. É isso, até a próxima.